Olá pessoal, eu sou Romualdo e estou apresentando o artigo Apoiando a Revisão por Pares no Ensino Remoto de Modelagem de Software, que também é de Bruno Gadelha e Alberto Castro. Nós estamos do ICOMP, da Universidade Federal do Amazonas. Esta é a agenda desta apresentação, com os pontos que irei abordar. E acerca da contextualização deste artigo, os alunos eles aprendem a modelar sistemas utilizando diagramas da UML, em sua maioria das vezes. E a modelagem de sistemas ela é uma tarefa não trivial, onde os alunos eles apresentam dificuldades de abstração dos diagramas e conteúdos. Assim, a interação possibilita a identificação de inconsistências, falhas, pontos de vistas, para que desenvolver ideias e habilidades de trabalho em grupo seja possível. Assim, tem-se suporte como as técnicas para auxiliar nesta interação, como a aprendizagem colaborativa com a técnica de revisão por pares, que auxilia no processo de desenvolvimento de crítica e autocrítica nos alunos. O objetivo desta pesquisa é analisar a viabilidade da ferramenta Model to Review no contexto de ensino remoto de modelagem de software. Assim, a gente meio que analisou a sala de aula em pedagogias e desenvolveu a ferramenta para estudá-la em uma turma de modelagem. A metodologia desta pesquisa tratou-se da reunião de referencial teórico, partindo dos requisitos da ferramenta Model to Review, uma ferramenta que mediata a revisão por pares, e aí concepção da tecnologia, de fato a implementação, e a avaliação desta tecnologia mediante o contexto. Assim, esta apresentação divide-se nos 3 passos, e os conceitos estão ligados a quais das características no processo de ensino-aprendizagem de modelagem de sistemas, que está ligada à pedagogia, Pedagogia que pode ser diretiva, onde o professor apenas explica e o aluno apenas aprende, não diretiva, onde o aluno a priori traz esse conhecimento que o professor espera, ou relacional, onde professor e aluno estão em conjunto para a colaboração e construção do conhecimento mediante construtivismo, que é a abordagem que utilizamos para desenvolver a ferramenta. Assim, a ferramenta foi baseada em técnicas de elicitação de requisitos, de outros estudos, como prototipação, e a implementação dela ocorreu já neste artigo, este é o fluxo do professor, e nós preparamos um vídeo para mostrar a ferramenta melhor. Esta é a visão do professor, onde ele verifica a lista de atividades, como nome, descrição, ele tem ali um menu, onde ele pode ir em turmas, verificar o nome dessa turma, o período a qual está cadastrado, associar uma atividade, aquela atividade da outra lista. Ele pode verificar casos de uso, classes, ele escolhe essa atividade, associa ou não. Ele pode editar, excluir essa turma, pode cadastrar aí o nome e período, E aí a lista de atividades, onde o professor pode cadastrar uma nova atividade. Digamos, diagramas de casos de uso. Aí ele vai definir a descrição da atividade. Esta atividade é para o ensino de modelagem da turma de engenharia de requisitos, coisas do gênero que o professor precisa definir, certo? Isto no cadastro de atividade da ferramenta. Aí ele pode configurar a avaliação, instruções para avaliação. Faça sua avaliação com base no checklist cadastrado, para nortear a sua avaliação e na ferramenta de edição online, digamos. E aí o professor ele pode definir o número de revisores de cada rodada, número de rodadas, a identificação dos revisores, se esses revisores eles são anônimos ou conhecidos, o sistema pode definir os revisores, sim ou não, mediante sorteio. Aí se o professor cadastrar uma rodada, vai aparecer logicamente uma rodada, para cadastrar as datas de início da resposta, fim das respostas, início das revisões, fim das revisões. O professor pode controlar tudo isso, inclusive com horários. Ele anexa o formulário de avaliação, teste atividade, checklist de diagramas de caso de uso. Dá instruções para o envio. O diagrama deverá ser enviado em formato PNG, digamos. A identificação dos autores,
se os revisores vão conseguir ver quem são os autores ou não. Então, tudo isso o professor consegue controlar via ferramenta. Se aceita envios atrasados ou não, pode definir a entrega final, data, hora, bem como lá nas rodadas. Ele pode anexar um arquivo para que os alunos tenham enunciado, se ele quiser. Ele salva essa atividade, né, e associa lá uma turma, e depois ele vai verificando as interações. Olha só, ele pode visualizar ali o histórico, verificando o nome de quem foi o autor, se ele enviou a atividade. Olha, nesse caso todo mundo enviou. Revisou, se ele revisou todas as atividades. Ó, não enviou, está aguardando, sem diagrama. Então, a ferramenta lhe dá esse feedback para o professor, certo? Aí a visão do aluno, né, o fluxo do aluno, e criamos também um vídeo para mostrar isto. Ó, o aluno loga, se depara com minhas turmas, certo? Nome, período, e ele vai verificar nas ações a lista de atividades que tem. O professor pode ter cadastrado casos de uso, classes, sequências, certo? Olha só. E aí o aluno ele consegue verificar, olha, essa atividade, né, responder a atividade. Nesse caso ele já respondeu, mas ele verifica o nome, enunciado, instruções de envio, número de rodadas, revisores, data de entrega final. E ele verifica aí se o revisor é anônimo. Se ele for conhecido, ele vai ler o nome, né? Ele pode ver a resposta que ele enviou, a revisão que o colega fez acerca do diagrama dele. Ele verifica aí o checklist que o colega preencheu, né, sobre os pontos do diagrama, e o comentário que o colega adicionou como revisor, certo? Nesta fase de envio de respostas. E isso se repete para as outras atividades também. Olha só, ele pode acompanhar da mesma forma, revisor anônimo, né, caso o professor não tenha definido. E ele pode também revisar a atividade, né, enquanto o prazo estiver aberto. Olha só, turma, nome, período, número da rodada, e aí ele consegue verificar a resposta que o colega anexou, o checklist que ele preencheu e o comentário geral acerca do diagrama. E ele pode revisar esse diagrama com a ferramenta. Vai revisar, ele não concorda com esta associação. Ele vai fazer um risco aí, ou indicar no próprio diagrama o que ele não concordou, certo? Então essa é a parte da revisão, de fato. Esse é o fluxo do aluno. E a avaliação da tecnologia ocorreu na Universidade Federal do Amazonas, no curso de Engenharia de Software, na disciplina de Engenharia de Requisitos e Análise de Sistemas, durante uma atividade extracurricular especial. Ocorreu assim porque a universidade estava funcionando desta maneira, né? Foi uma forma que a universidade encontrou de trazer os alunos para mais próximo durante a pandemia. E a modelagem ocorreu com diagramas de classe, certo? Com 19 alunos desta turma, onde eles tiveram 2 dias para enviar a primeira versão, 2 dias para enviar a versão da revisão dos diagramas, realizar a revisão, quer dizer, e 3 dias para analisar o feedback e conceber a versão final. Assim, eles puderam responder a 13 questões baseadas no TAM, sobre utilidade percebida, facilidade de uso percebida e intenção de uso, por meio de escala de Likert. Sobre a utilidade percebida, fizemos perguntas acerca, por exemplo, se o Model to Review foi útil para permitir a revisão de diagramas dos colegas. O Model to Review foi útil para mostrar as revisões. E os alunos eles concordaram nesse ponto que a ferramenta era útil para a revisão por pares. E sobre a facilidade de uso, se o Model to Review foi fácil de usar ou se foi fácil participar das atividades, alguns alunos foram indiferentes, outros não. Mas percebe-se que a ferramenta precisa passar por um estudo ainda de usabilidade antes de se tornar um produto, né? E sobre a intenção de uso, fizemos perguntas acerca se o aluno utilizaria essa ferramenta em outras turmas, ou se essa ferramenta poderia ser usada para outros contextos, tanto de modelagem de software quanto de computação, já que ela é uma ferramenta de revisão por pares, apesar do estudo ter sido voltado para a modelagem. Então, os aspectos pedagógicos, como o construtivismo, né? A revisão por pares no contexto presencial, não presencial neste caso, o professor como norteador da atividade de conhecimento
e a ferramenta promovendo a interação dos alunos por meio da técnica, e o ensino mediado pelos alunos enquanto revisores. No momento em que eles apontam falhas nos diagramas dos colegas, eles estão mediando o conhecimento, certo? E Model to Review e Moodle, né? Por que o professor, digamos assim, deixaria de utilizar o Moodle, que já tem um laboratório de revisão por pares, para utilizar a ferramenta Model to Review? Bem, no Moodle não é possível fazer anotações diretamente no próprio diagrama, com a ferramenta, né? Não pode colocar um checklist. A escala de ensino não se aplica no momento que fizemos os estudos. Não pode enviar a versão final como corrigida. O professor teria que abrir uma outra atividade, né? Não permitir a anonimidade do autor do diagrama. E não permitir mais de uma rodada de revisão. O professor tem que criar uma outra atividade para uma outra rodada. E essas limitações, elas são solucionadas na ferramenta, né? Model to Review. Então, os requisitos vieram oriundos de outros estudos, a implementação do Model to Review para conduzir a modelagem de sistemas em turmas de engenharia de software e a avaliação da ferramenta. Os próximos passos da pesquisa tratam-se da avaliação de usabilidade, a verificação da aceitabilidade de professores acerca da ferramenta e o estudo dela em outros contextos de computação. Essas são as nossas referências. Meus agradecimentos ao Grupo de Sistemas Inteligentes, Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas, a CAPES pelo fomento da Bolsa e a Sociedade Brasileira de Computação pela oportunidade. Meu muito obrigado.